Nós não chegamos a fazer nenhum programa falando do prêmio Nobel do ano passado, que foi do tunelamento, né? Exatamente, E o exatamente. tunelamento ele vai ser aplicado também. Não, o tunelamento ele é totalmente aplicado, na verdade, não só dentro do contexto da computação quântica, mas dentro do contexto de qualquer chip que existe em celular. Então vamos lá, assim. primeira coisa, explica pra galera o que é o tunelamento. O que é o tunelamento? Boa. Porque a galera fez o exemplo da bolinha atravessando a parede, né? No Fantástico, né? Bolinha atravessando a parede. Mas tá, ok, vamos ser lúdicos, né? Vamos ser lúdicos. O que é o tunelamento? Vai lá, uma bolinha. Você vai atacar na parede. Ela vai atravessar a parede sem quebrar a parede? Não, né? Isso não vai acontecer. Porém, quando a gente vai ao nível quântico, quando a gente está falando de partículas mínimas que compõem a matéria, tipo um elétron, um próton, coisas desse gênero, elas, como a gente já comentou aqui, elas têm uma questão seguinte: elas podem ser entendidas como partícula, elas podem ser entendidas ou observadas como ondas, certo? Isso vai depender do dispositivo que eu estiver utilizando para fazer a observação daquele ente quântico, beleza? A questão é que, enquanto eu não faço uma medida para medir ela em forma de partícula, ela vai estar se propagando como uma onda. Mas ela não é qualquer onda, ela é uma onda de uma densidade de probabilidades. Tá? Ela me dá uma densidade de probabilidades. Então, como a gente comentou ali a questão da superposição, antes que eu faça uma medida no elétron, o elétron ele se encontra em todas as diversas posições possíveis ao qual ele possa encontrar, ele vai estar em todas, antes que eu faça. E antes que você ache que isso é coisa exótica, isso é coisa mística, não tem nada de místico nisso. Isso foi medido por grupos europeus em diversos laboratórios. Então, beleza. A questão é a seguinte, então, se isso existe, então imagina agora o seguinte: eu tenho uma espécie de uma parede que a gente chama de barreira quântica, e aí tem um elétron vindo aqui, certo? Se propagando em forma de onda. Vai existir a probabilidade dele atravessar essa barreira de potencial quântico aqui. Vai existir a probabilidade. Então, se existe a probabilidade, isso de fato pode acontecer. E o que a gente observa é que isso de fato acontece. Isso aí. Tá? Isso é uma coisa assim que de explodir cabeças. E aí, o prêmio Nobel, na verdade, a ideia de tunelamento quântico em si já se conhece há muito tempo, já é experimentada há muito tempo. O prêmio Nobel, basicamente, eles conseguiram mostrar que uma quantidade muito grande de elétrons que compõem uma corrente que passa por um trem, né? Um trem de... Ele também tunela em conjunto. Eles conseguiram Isso. demonstrar isso, e é por isso que a gente é capaz de fazer, por exemplo, montar alguns circuitos que compõem, por exemplo, vai ser muito importante para a computação quântica, por exemplo. Isso a gente consegue reproduzir em laboratório. Então, é tecnologia, é pura tecnologia. E eu sempre gosto de citar o exemplo do Sol, né? O Sol, ele só existe, ele só manda luz para cá também por conta de tunelamento quântico, tá? Você sabe, primeiro, o Sol ele emerge energia por conta da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? O que a gente tem? No Sol, são dois hidrogênios que vão fundir, formar hélio. Um processo bastante complicado, mas basicamente é isso. Dois hidrogênios se fundem e formam hélio. Só que o que é um hidrogênio? Hidrogênio basicamente é um próton. E a gente sabe, se você for lá no ensino médio, você vai lembrar, próton tem carga positiva e próton tem carga positiva. Então, a gente sabe que carga positiva com carga positiva se repele, certo? Então, como é que eles se juntam? Como é que eles conseguem se juntar se eles, na verdade, se repelem? E, de fato, você vai, não, porque no Sol, lá no núcleo do Sol, tipo, é muito denso, então eles se juntam. Não, mas a energia não é suficiente ainda. Então, isso acontece por uma questão de probabilidade, probabilística, que está diretamente relacionado a o tunelamento quântico. A gente chama de barreira de Coulomb. Então, alguns prótons, eles conseguem atravessar, tem a probabilidade de atravessar, e, portanto, alguns prótons atravessam essa barreira de Coulomb, e uma vez que atravessam, formam o hidrogênio, e esse é o processo que libera muita energia, que é a energia em forma de radiação que chega até a gente. Então, até o Sol só existe por conta da física quântica também. Lá no coração do Sol está acontecendo tunelamento. Lá no coração do Sol está acontecendo tunelamento, exatamente. Então, os prêmios Nobel aí dos anos passados, né? A gente teve o primeiro lá, que foi emaranhamento, que é usado na computação quântica. Sim. E o segundo do tunelamento, que também
vai ser usado. E isso que é importante, né? Então a galera que está ali, eles estão ali na física de base, né? Na física pura, na ciência pura, né? Exatamente. Na parada, mas que vai ter a parte toda da ciência aplicada, né? Sempre você vê, tipo, com o desenvolvimento da mecânica quântica, pensando lá em 1900, 1905, os caras nem imaginavam que aquilo poderia ter uma aplicação nas nossas vidas, assim, e eles estavam ali trabalhando com essa física de base e tem. E, aliás, vale dizer o seguinte, a física quântica, ela está muito mais próxima da tua vida do que você pode imaginar. Por exemplo, nós estamos aqui num belíssimo prédio, o qual para chegar no andar onde estou, eu tive que usar um elevador. E o elevador, para não decepar a minha mão, não que ele vai decepar, tem um sensor luminoso que faz com que, à medida que eu coloque meu braço na frente, você quebra aquela corrente e, portanto, o elevador não vai fechar. Isso é um princípio básico que a gente chama, isso acontece devido a uma coisa que nós chamamos de efeito fotoelétrico, que foi Nobel do Einstein. Prêmio Nobel, que está diretamente relacionado ao Prêmio Nobel do Einstein, que está diretamente relacionado à física quântica. Então a física quântica está no nosso dia a dia. A lâmpada LED que você tem na tua casa, ela funciona por base de tunelamento quântico. A TV, né, também, né? A TV também. A TV de LED da sua casa é tunelamento quântico. Essas tecnologias, até essas tecnologias mais antigas aí, tem a mecânica quântica na tua casa e você nem sabe que tem mecânica quântica na tua casa muitas vezes, né? Enfim. Mas tem, né? Física quântica é uma coisa extraordinária. Essa é a física quântica séria, não é um coach quântico, não. E aí vocês têm que fugir disso. Tudo que surgiu com a palavra quântica, e eu tava vindo para cá, tava lá no Uber, Sérgio. Aí eu tava ali sapeando ali para ver, né? Tipo, vamos falar um pouco, a gente vai acabar falando um pouco de quântica, então, cara, aí eu coloquei quântica no Instagram. Vê se aparece algum vídeo de eu falando de quântica. Não aparece um vídeo de eu falando de quântica. Aparece só maluquinho, só doidinho. Não vou citar nomes, mas só aparece os doidinhos falando de física quântica e de alguma forma associando, dizendo que a consciência ela é quântica e que sua realidade... A sua realidade depende, porque é o famoso... Eles pegaram, né? Pra galera entender, né? Da onde que surgiu toda essa loucura aí? Surge do famoso experimento da dupla fenda. Sim. Porque algum filho da mãe foi lá e explicou errado. Foi. E aí, quando ele explicou errado e meteu-lhe ali o tal do observador, né? Sim. Que a gente fala, a galera começou a falar o quê? Tá vendo só? É a maneira como você observa a sua vida. Você aí que está devendo 500 mil no banco, você não está devendo. É que você está olhando com o olhar de devedor. Exatamente. Só que você pode olhar com outro olhar para isso. Se você olhar com outro olhar, você pode cocriar os 500 mil. Exatamente. Entendeu? E ele pode aparecer na sua frente. Não vai acontecer isso, meu amigo, tá? Não vai acontecer. Então isso aí tudo é uma grande bobagem que sai de uma interpretação. Essa coisa que a gente falou dessa questão da superposição, né? Que está diretamente relacionada ao experimento da dupla fenda, por exemplo, o elétron, afinal de contas, ele é onda, ele é partícula, e quando ele existe enquanto sendo onda, essa questão das múltiplas possibilidades ao qual ele se encontra, e eu só vou, aquela coisa, eu só vou conferir, então tem muito físico quântico ali, gente que trabalhou com isso, que faz essas afirmações porque estão relacionadas a uma interpretação específica. Então eu só vou conferir uma realidade, aquele ente quântico, quando eu faço uma medida. Antes disso, ele está num estado de superposição. Então o pessoal viaja nessa interpretação, porque justamente, gente, é um equipamento de medida, não é um observador. Então não sou eu, ser consciente, que vai mudar a realidade, que vai conferir uma realidade de existência a um ente quântico, tá? Primeira coisa. E aí, pior é que eles colocam e fazem uma extrapolação, que de fato isso vai funcionar no nosso mundo macroscópico. Exato. Não existe. Então, gente, colocou quântica fora do contexto acadêmico e desenvolvimento tecnológico, eu falo sem receio. É charlatanismo, tá, gente? É charlatanismo mesmo. Colocou quântica para qualquer coisa que seja maior do que um núcleo atômico,
charlatanismo também. Charlatanismo. Porque a total. quântica ela só existe para coisas subatômicas, Exato. pessoal, entendeu? Não faz. Aí o pessoal fala, mas tem o gato de Schrödinger. Aquilo lá ali foi uma analogia que foi feita para explicar uma coisa usando algo que você consegue vislumbrar, visualizar. Exato. Né? A gente pode até explicar isso aí, só que eu só queria comentar hoje. Então, nessa que eu tava vindo para cá, lá no Uber, aí eu tava passando um vídeo. Cara, eu vi uma mulher fazendo isso num vídeo lá no Instagram, fazendo isso aqui. Era uma chapinha que estava escrito, uma plaquinha de madeira, estava escrito não sei o que quântico. Aí ela falou, ó, agora eu vou passar no pão e agora todo o glúten que tá no pão não vai mais te fazer mal. E gente comentando assim, falou, nossa, que incrível, dá certo mesmo. Gente, de onde é que vocês tiram essas ideias? Galera... Isso é... Mas é aquele negócio, né? Por exemplo, ninguém manja de quântica. Aí a galera pega isso, fala umas 3, 4 palavras ali que ninguém entende, e aí a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, entendeu? E tal, mas não tem. É absurdo, tem. mas porque eles tocam no... Tipo, a pessoa tá ali, às vezes, com uma dificuldade, de repente você... a tal da fragilidade. A pessoa tá numa... E eles usam a quântica para dar um teor científico e, ao mesmo, dar uma esperança para aquela pessoa. O problema tá aqui, o problema é quântico. E fazem uma grandíssima confusão. Mas vamos explicar o gato Schrödinger? Vamos aproveitar e explicar pra galera, né, cara? Schrödinger, que é legal. Você já deve ter ouvido falar. Eu não vi com a camiseta hoje. Não veio com a camiseta do emoji de Schrödinger. Que ele tá feliz e triste ao mesmo tempo. Ele, na verdade, é um baita exemplo legal para a gente conseguir entender essa questão da superposição quântica e, ao mesmo, foi concebido no sentido de criticar a interpretação à mecânica quântica. Quem elaborou essa ideia foi o Schrödinger, que ele, cara, é um dos pais da mecânica quântica. Ele é o dono da principal equação da mecânica quântica. Foi ele que escreveu, foi ele que desenvolveu. Então, a mecânica quântica também só existe por conta dele também, né? Mas, enfim, a ideia é a seguinte. Você tem uma caixa, imagina uma caixa super tecnológica que uma vez que você fecha, você não consegue mais ter contato nenhum com nada que tem ali dentro. Tá? Aí dentro dessa caixa você vai fazer o quê? Vai estar aberta, é claro, você vai colocar um elemento radioativo, que é um elemento quântico, e que, portanto, antes que você faça uma medida sobre esse elemento quântico, que é esse elemento radioativo, ele encontra-se no estado de superposição, de decaimento e não decaimento. O que é esse decaimento ou não decaimento? Quando ele decai, aí ele vai emitir uma radiação. Enquanto ele não decai, ele está ali certinho. Então ele está ali, uma situação meta-estável, ele pode decair ou não decair. Isso. Eu vou colocar ele dentro da caixa. Aí, quando esse elemento ele decai, ele vai acionar um martelo que vai quebrar um frasco com um veneno. Beleza? E esse veneno, ele é um veneno de gás que vai se espalhar pela caixa e vai matar o pobrezinho do gatinho que está dentro da caixa. Essa é a ideia, bem, bem cruel. Isso não aconteceu, esse experimento nunca foi feito, foi um experimento imaginário, mental, né? Foi um experimento mental. Para ridicularizar a mecânica quântica. Olha só, você vai lá, põe tudo lá dentro e fecha a caixa. Quando você fecha a caixa e não está fazendo a medida, esse elemento quântico, esse elemento radioativo que é quântico, ele se encontra em estado de superposição, ou seja, enquanto eu não faço a medida, ele está no estado assim de decair e não decair. Isso aí. Nas duas situações. No estado de superposição. Eu sei que quebra a cabeça, mas é assim que funciona. A mecânica quântica, ela quebra a cabeça mesmo. Então ele decaiu e não decaiu. O problema é que eu sei que uma vez que ele tenha decaído, o gato morreu. Só que como o negócio está em estado de superposição quântica, a vida do gato também estaria no estado de superposição, vivo e morto ao mesmo tempo. Então isso é um negócio legal para exemplificar esse negócio de superposição, porém, o Schrödinger, ele fez isso, elaborou esse experimento mental como um paradoxo para criticar essa coisa da interpretação quântica. Como é que um gato vai poder estar vivo e morto ao mesmo tempo? A gente sabe que isso é impossível. Um gato ou ele vai estar vivo ou ele vai estar morto. Não funciona para o nosso nível macroscópico isso. E vou dizer mais, até hoje não existe uma resposta clara a esse paradoxo, tá? Ninguém conseguiu responder e ninguém fez nenhum teste com gatinho. Mesmo porque é uma coisa impossível. Exato. Por quê? Quando você faz a medida que você faz a medida que seria abrir a caixa, é que aí que você vai ver se o gato está vivo ou morto. Só que aí você já conferiu a realidade. Antes da caixa estar aberta, você simplesmente não sabe. Então, por isso que é um grande paradoxo de crítica aí à interpretação da mecânica quântica. É uma coisa legal porque se popularizou muito, né? Tem até uma série
é que, infelizmente, não sei por que deram o nome à série de Matéria Escura. Ah, é. Eu não sei por que deram o nome de Matéria Escura para a série, mas que aborda Ela. esses multi-universos aí. Ela devia chamar alguma coisa ligada, né? O A Schrödinger. Schrödinger, alguma coisa assim. A caixa de Schrödinger, sei lá, eu. Mas não sei, talvez se não ficasse tão chamativo, né? Sei lá, vai saber. Mas é isso. Então, tomem cuidado aí com essa galera da quântica aí. Tomem cuidado, fujam. Mais uma vez, repetindo. Falou em quântica fora do contexto acadêmico e fora do contexto de desenvolvimento tecnológico, foge que está errado. E fora do contexto subatômico E fora também. do contexto subatômico. Manteiga, travesseiro, não é tudo maior do que um átomo? Então não existe nada Não quântico. existe nada Não quântico existe, nesse não tem sentido. como. Não tem como. Exatamente. Como você falou lá, como você falou uma vez, existe no sentido de que o pessoal tenta vender, né? Tá ali, mas não funciona do jeito que o pessoal fala. E eu peço para vocês fazerem o seguinte teste com esse pessoal, se quiserem vender coisa quântica para vocês. Por exemplo, eu tenho uma nutricionista quântica aí que me segue no Instagram, nutricionista quântica. Pergunta para eles o porquê que esta física ela é quântica. Eu garanto para vocês, eles não vão saber explicar por que essa física ela é quântica, tá? Eu posso explicar rapidamente aqui por que claro. essa física é quântica? Vamos explicar. Por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome... Então, lá em 1900, tinha um cara chamado Max Planck, que é um dos grandes pais da física quântica. E ele conseguiu resolver um dos grandes problemas que existiam na época, que era conhecido como catástrofe do ultravioleta, que é basicamente o seguinte: você tem um corpo que a gente chama na ciência de corpo negro, e a gente não conseguia entender muito bem com aquela física do século XIX a dinâmica da emissão de radiação eletromagnética por esse tipo de corpo, tá? Basicamente, funcionava muito bem para baixas frequências, só que quando você ia para altas frequências, a coisa divergia muito. E quando você comparava o modelo teórico, baseado numa física antiga, com aquilo que a gente observava experimentalmente. Então, Max Planck conseguiu resolver isso. Só como que ele conseguiu resolver isso? A gente diz que ele resolveu isso discretizando, ele discretizou a energia da onda emitida por esse tipo de corpo. Então, o que é discretizar? Quando eu digo que eu estou discretizando uma coisa, eu estou dizendo o seguinte, que essa coisa, essa energia, ela não pode assumir qualquer valor. Ela só vai assumir determinados valores. Então é como se você estivesse numa escada, por exemplo, tá? Imagina você estar numa escada. Quando você está numa escada, você sabe que você não consegue assumir alturas intermediárias entre degraus, certo? Com relação ao chão. Então cada degrau representa uma altura com relação ao chão, certo? Chama de discretização. Aí eu não consigo assumir. Então, uma escada é discreta. Então, cada degrau representa uma altura com relação ao chão. Tem o degrau 1,2. Não existe o degrau 1,2. É o 1, depois o 2. Exatamente. É isso aí. E era isso que eles que o Max Planck, nas contas, teoricamente, conseguiu observar. Que a energia da onda emitida por esse tipo de corpo, ela era discretizada, ela não ia assumir qualquer valor, só valores muito específicos. Ele não conseguiu entender muito bem isso, e aí veio em 1905, veio Einstein e disse, isso acontece desse jeito porque a luz, ela, na verdade, ela está particionada no que ficou depois conhecido como fótons, que são pequenos pacotes de energia, ao qual ele chamou de quantum de energia, que é quantidades mínimas de energia. Então ele chamou de quantum de energia. E é por isso, meu amigo, que essa física, ela é quântica, que é da quantização de sistemas físicos. Só que isso só funciona quando eu estou trabalhando com estruturas mínimas da matéria, como elétron, como próton. Fora disso, meu amigo, simplesmente... Então aí você pode ensinar o seu coach quântico favorito aí, como é que isso funciona. Não veja o filme Quem Somos Nós. Não vejam. Entendeu? Não vejam. Foi esse filme, na verdade, que fez tudo isso, né? E é um negócio terrível, porque eles pegaram depois e vai falar assim, mas como que eu não vou ver? Mas tem lá o depoimento dos físicos. Eles pegaram o depoimento dos físicos, tiraram de contexto e colocaram ali sem avisar para os físicos. Sim, sim. Então é como se eu pego aqui um depoimento do professor e falo, professor, dá um depoimento que para mim eu vou usar num filme. Não falo qual é nem nada. Tiro de contexto que ele falou e eles foram emendando as falas dos físicos
de modo a mostrar o que eles queriam mostrar no filme. Baita trabalho de edição que eles fizeram. E os físicos ficaram muito putos. Ficaram. Fizeram todo Porque- revoltado com isso. Então, esse É. filme esse filme não vale nada, tá? Não vale. É a mesma coisa. Eu e o Sérgio aqui falamos aqui da dupla fenda. A gente vai lá e explica o experimento da dupla fenda. Porque foi isso que aconteceu. É Eles isso. colocaram os caras para explicar o experimento da dupla fenda, os caras explicaram, e aí eles foram fazendo os cortes e colocaram coisas, tipo, de uma voz maluca É. falando ali, as bobagens em complemento àquilo que eles estavam dizendo, só que, tipo, dando esse contexto místico para física quântica, que, gente, não existe nada de místico. O que existe é uma discussão em cunho filosófico acadêmico, tá? Existem algumas pessoas que vai no sentido das interpretações da mecânica quântica. Existem várias interpretações. A mecânica quântica, no sentido do formalismo, é aquilo lá e pronto. Ninguém está preocupado. Agora, do ponto de Exatamente. vista filosófico, você pode ter algumas interpretações, só que é coisa filosófica que não é experimentalmente comprovada as coisas, mesmo no contexto da física quântica, como você falou, a questão do colapso é uma coisa que a gente não entende muito bem. Entende, é. Então o pessoal vai lá, fala de forma... Quando você vê um coach ali falando de forma contundente, não, porque a consciência é capaz de colapsar a realidade. Cara, não existe isso. Não existe. O que existe são alguns filósofos que trabalham com isso, que discutem de forma acadêmica, mas que não tem utilidade prática nenhuma, assim, na verdade. Eles vão ficar meio bravos comigo, mas é verdade, né? É verdade. Sua Utilidade- mente não vai mudar a realidade, não. A realidade Não vai. é essa aí. Se você deve mesmo, É. você vai trabalhar pra pagar. Não tem outro jeito. Não vai ter Porque jeito. ficar olhando de outro não vai... Ai, de repente, mas, por exemplo, chegou uma conta na minha casa. Não. Deixa eu vou olhar essa conta aqui de um outro jeito Vou olhar de outro jeito. e ela vai desaparecer, vai ser vai- cocriada como outra coisa. Vai Não meditar. Isso Cara, aí você não vai ficar uma semana... Tome muito cuidado tá. com isso aí. Muitíssimo cuidado. Muitíssimo Fujam cuidado. disso. É. Fujam.